Olá, 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 boa noite. boa noite a boa todos. noite, gente. Vamos começar a aula então. Vamos. Tua web tá carregando aqui ainda, Bernardo. A minha tá carregando ainda? Para mim Pra tá. mim, não. Ah, pra mim tá aparecendo direitinho aqui. Ué, então é aqui. Tá aparecendo pra todo mundo as webs? Pra mim tá. Pessoal, respondam aí se vocês estão nos enxergando. Por favor. Tudo certinho, acho. Então, beleza. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a professora Júlia, de redação, né? E nós somos 3 professores, então cada semana um de nós vai dar aula para vocês. Mas hoje, como é o primeiro dia, nós queremos então nos apresentar, né? Mostrar para vocês quem nós somos. Podem se apresentar aí, pessoal. Eu sou o Bernardo. Eu vou dar aula de redação pra vocês a partir da semana que vem. A gente vai se revezar, né? Então, a cada dia, toda quarta-feira, vai ter um professor diferente. Mas todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com cada um de nós. Eu sou o Bernardo, depois vocês vão receber meu e-mail e a gente combina tudo direitinho. Eu sou a Mirella. Eu vou dar aula para vocês. A minha primeira aula vai ser no dia 27 de maio, daqui a 2 segunda-feiras, quarta-feiras, aliás. E sempre vai ser nós 3. Então, vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem escrever uma redação, pode mandar para qualquer um de nós, que a gente vai estar aí recebendo para tentar ajudar vocês. Então, como vai funcionar? Cada semana é um professor, mas a gente sempre vai estar aqui nos bastidores, tá? Então, hoje sou eu a dar aula, porém o Bernardo e a Mirella vão ficar cuidando do chat. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem fazer no chat e eles vão, ou eles vão responder na hora, ou eles vão escrever, e no final da aula, se sobrar um tempinho, a gente então volta e responde para vocês, tá? A gente vai fazer dessa forma. Mais alguma coisa que vocês queiram falar, pessoal? Alguma Não. dúvida? Acho que não. Vocês podem ir botando a pergunta. Eu acho melhor a gente responder tudo no final. A não ser que seja uma coisa Isso, o momento final a gente deixa para fazer uma discussão de todas as dúvidas bem direitinho, sem interromper o resto da aula. Dá toda a aula primeiro e depois deixa para as dúvidas, para focar nas dúvidas melhor. Mas qualquer coisa, vocês mandem sempre mensagem. O chat está sempre aberto a vocês. Vão mandando, tá? E eles vão ficando atentos e no final, eu não vou ficar olhando pro chat para não me desconcentrar, mas no final a gente vê isso aí tudo certinho, então. Então tá, taca de pau, Júlia. Boa sorte para vocês todos, né? Um bom ano de vestibular para vocês. De redação começa agora, né? Vocês já tiveram outras aulas nos outros dias. Então tá, Nós boa vamos aula, estar Júlia. aqui, gente. Boa aula. A gente se vê no final. Isso, tchau, gente. Até depois. Então vamos lá, pessoal. Redação, né? Uma matéria super importante na prova do Enem. A gente sabe que é uma área única, né? A gente tem 1000 pontos aí para explorar, né? Na redação. Então é uma área super importante. E o que eu quero começar falando para vocês que redação é uma questão de prática, redação é uma questão de hábito, né? Então, se a gente coloca isso na nossa rotina, se a gente tira um tempinho a cada semana para se dedicar à redação, eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito, tá? Bernardo, tu podes, por favor, desligar o microfone? Posso. Tá, obrigada. Então, gente, hoje eu vou trazer tópicos bem pontuais, assim, bem básicos, tá? Para que a gente já inicie, então, os nossos estudos sabendo pontos bem específicos e básicos sobre a redação. Tá? Hoje a gente não vai tratar de estrutura, mas a gente vai tratar de pontos que são muito importantes a gente já começar o ano sabendo. Tá? A estrutura a gente vai ver com o Bernardo semana que vem. Mas então, bora lá. Antes de tratar de redação, eu acho importante a gente entender que existem diferentes gêneros textuais.
tá? E o que são esses gêneros textuais? São as classificações que a gente dá para determinados textos. Então, a gente olha, né, para um texto e, dependendo das características que ele tem, a gente consegue colocar em um determinado grupo. Então, por exemplo, né, eu trouxe aí algumas imagens que servem de exemplo. Quando a gente olha para uma carta, aquela carta tem características, né? Começa de uma forma, termina dessa forma. Então, a gente olha para o texto e consegue, então, encaixar, né, num gênero. Isso é gênero textual, quando a gente olha as características e consegue encaixar aquele texto. Então, por exemplo, uma lista de compras. Lista de compras é um texto, né? É um gênero textual. Aqui nós temos também o exemplo, ó, um cardápio. Um cardápio é um gênero textual. Um diário é um gênero textual, porque quando a gente olha, né, primeiro a gente coloca a data, depois a gente coloca querido diário. Isso é um texto e tem características marcadas desse texto, então pertence a um gênero textual, tá? Outros exemplos, então, de gênero textual: romance, conto, fábula, novela, crônica, notícia, resenha, entrevista, bula de remédio, e-mail, biografia. Cada um desses textos tem uma característica específica e a gente olha, então consegue enquadrar ele em algum gênero. Então, por exemplo, quando a gente olha um texto que tem animais, que geralmente falam e que no final tem uma moral. O que é isso? Isso é uma fábula. Então, a gente consegue enquadrar esse texto em um gênero, tá? Então, até trouxe essa imagem aqui, ó, de uma receita. Ó, bolo de fubá. Qual é a estrutura, né, de um texto que tem que é desse gênero, que é do gênero receita? Bom, primeiro nós temos os ingredientes, né? E aí tem ali a quantidade desses ingredientes, e no final o modo de fazer, tá? Então, isso é gênero, ok? E além do gênero, a gente também tem o tipo textual, que é diferente, tá? Gênero textual e tipo textual é diferente, tá? Então, o tipo, na verdade, a gente está falando da estrutura e da forma como esse texto se apresenta. Então, nós temos 4 tipos textuais, tá? Além dos gêneros, nós temos 4 tipos textuais. Primeiramente, o narrativo. Isso, né, o próprio nome já diz, é quando a gente está narrando sobre alguma coisa, a gente está narrando uma história. Então, ali a gente tem personagem, a gente tem o tempo, a gente tem o espaço em que aquilo acontece. Nós temos também o texto descritivo, que tem, então, como função descrever alguma coisa ou descrever alguém, correto? Nós temos também o injuntivo, que é aquele que geralmente dá uma instrução, tá? É aquele que dá uma ordem, que instrui alguém. Então, por exemplo, né, a receita. A receita é um texto injuntivo, porque ela fala, né, coloque tal coisa, coloque tal ingrediente, mexa o bolo, enfim, está dando uma ordem para a pessoa que está lendo aquele texto, tá? E temos o texto dissertativo. Aí é que eu quero chegar, no texto dissertativo, que é aquele cobrado no Enem. Então, nós temos 2 tipos, tá? Nós temos o dissertativo expositivo, que apenas expõe os fatos, que apenas fala sobre alguma coisa, e nós temos o dissertativo argumentativo, que é aquele em que por trás dele existe uma opinião, existe um ponto de vista, tá? Mas o que nos interessa? Nos interessa agora saber qual é o tipo de texto que é cobrado lá no Enem. Porque, afinal, nós estamos aqui num preparatório para o Enem, então a gente vai focar. É importante a gente saber que existem todos esses gêneros, que existem todos esses tipos, mas a gente vai focar, então, em qual? No texto dissertativo argumentativo, ok? Então, ali ficou um pouquinho ruim a formatação, tá? Mas o que não der para vocês entenderem, para vocês lerem, eu vou ler e vou falar para vocês. Então, como o próprio nome já diz, o texto dissertativo argumentativo, ele vai falar, ele vai dissertar sobre um assunto e a palavra-chave é argumentação, tá? Além dele falar sobre alguma coisa, ele também vai estar argumentando, ele vai estar dando um ponto de vista sobre alguma coisa. Então, no Enem, sobre o que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando sobre um problema social brasileiro, tá? Então, existem vários tipos de texto dissertativo argumentativo, mas o do Enem vai abordar um problema social que está acontecendo no nosso país. Então, é importante a gente estar, né, ligado aí no que está acontecendo pelo nosso país, né, nas diversas cidades que existem, para a gente ficar, então, ligado no que pode cair aí no Enem. Sempre vai trazer um problema social,
ok? Agora eu li ali o chat, não sei também, gente, eu só coloquei o... Ah, tá. Aí não vou ficar lendo, porque senão eu vou me desconcentrar. E aí, então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um print de como é na prova, para aqueles que ainda não fizeram o Enem, tá? Eu sei que alguns de vocês já fizeram o Enem, porém outros não. Então, eu trouxe aqui para vocês como que vem na prova a redação, tá? Primeiramente, né? A gente tá lá ansioso, a gente tá lá nervoso, a gente muitas vezes nem encontra o tema. Onde que o tema se encontra? Ele se encontra no meio da tua prova. Então, nós temos 45 questões de linguagens, a proposta de redação e depois mais 45 questões. Então, tá lá no meio, tá? Não se desesperem, porque antes ele vinha na primeira folha, porém agora não é mais, agora é no meio. Então, não se desesperem, ele tá lá. Não vão lá chamar o chefe de sala dizendo que o texto, que o tema de vocês não tá lá. Ele tá lá, só que ele tá no meio da prova. E ele vem da seguinte forma, ó, primeiro com algumas instruções, né, que nós veremos a seguir, algumas instruções do que fazer, do que não fazer, textos motivadores, geralmente são 5 textos, 4 ou 5 textos, que vão levar vocês até o tema, tá? Então, esses textos motivadores também são chamados de coletânea. Então, toda vez que eu, ou que o Bernardo, ou que a Mirella falarmos coletânea, a gente vai estar falando desses textos motivadores, tá? Depois, ó, mais alguns textos, né? Texto 3, texto 4, e geralmente vem algum dado, alguma porcentagem, alguma imagem para vocês interpretarem. Não é sempre texto, mas também texto escrito, né? Mas também tem o texto não verbal ali para a gente olhar, para a gente interpretar. Às vezes vem charge, às vezes vem tirinha. Isso tudo faz parte dos textos motivadores. E depois, por fim, a proposta de redação, tá? Que vem lá embaixo. Então, essa coletânea eu peguei do ano passado, né, que era a democratização do acesso ao cinema. E aí, então, lá embaixo vem a proposta de redação. Mas qual é a minha dica para vocês? Que vocês leiam todos os textos motivadores, tá, gente? Porque muitas vezes a gente tem, né, a tendência a ir lá para baixo já direto olhar qual é o tema e às vezes a gente fica confuso, né? Porque só com aquela frase muitas vezes a gente não consegue entender o que de fato a redação está nos pedindo, né? O que o tema está nos cobrando. Então, eu acho que é importante a gente ler todos os textos com atenção, com calma, sabe? A minha dica ainda é que vocês não leiam uma vez só. Porque na primeira vez que a gente lê, talvez a gente não consiga captar e entender tudo que aqueles textos estão tentando nos passar. Então, acho que é importante a gente ler umas 2 vezes, claro, não demorar muito para não perder muito tempo, né? Mas ler umas 2, 3 vezes, fazendo marcações, vendo, né, o que dali vocês podem retirar e o que é importante para vocês entenderem o texto. Não estou conseguindo passar. Tá, agora sim. Então, eu acho importante a gente começar sabendo o que a gente não deve fazer, justamente para a gente já não cometer na nossa primeira redação, na nossa primeira escrita, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês os fatores que zeram a redação do Enem, para que vocês já não cometam, ok? Então, vamos lá. Primeiro fator que zera a tua redação: um texto com menos de 7 linhas. Eu vou aguardar um pouco. Uma menina falou que não está conseguindo escutar, né, gente? O resto, tá todo mundo me escutando? Tá, então vou continuar. Isso, quem sabe entra de novo, né? Ok, então vou continuar. Então, o primeiro fator que zera a tua redação, o que tu não pode cometer? Escrever um texto com menos de 7 linhas, tá? 7 linhas é o mínimo que tu tens que escrever para tirar alguma nota. Então, óbvio, né, que o texto dissertativo argumentativo te exige algumas coisas, então se tu escrever um texto com menos de 7 linhas, tu não vai estar conseguindo cumprir com essa estrutura. Porém, muitas vezes a gente fica nervoso, a gente, né, dá um branco e a gente não consegue desenvolver, mas então, se isso acontecer, espero que não aconteça, mas se isso acontecer, tenta pelo menos escrever 7 linhas, tá? Para que tu não zere o teu texto. Então, o mínimo 7 linhas. Qual é o número máximo de linhas? 30.
tá? Então, tu não podes passar de 30. Ah, mas como assim? Por exemplo, tu tá lá na 30ª linha, tá? E aí tem duas delimitações, né? Tem a delimitação da direita e a delimitação da esquerda. Tu não podes passar dessas delimitações. Então, se tu tiveres na 30ª linha e não couber a palavra, não passa daquela delimitação, tá? Deixa a palavra incompleta. Eu acho que é muito mais garantido deixar a palavra incompleta e talvez retirar só alguns pontinhos do que simplesmente zerar a tua redação por causa de uma palavra que não coube ali na 30ª linha, tá, gente? Isso é bem importante. E outra coisa, se vocês vão colocar título, muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Bom, eu coloco o título em cima ou eu coloco o título na primeira linha? Gente, é na primeira linha, tá? Se tu escreve o teu título em cima da primeira linha, é um fator que zera a tua redação. Então, é uma bobagem, né? Mas é algo que a gente tem que se atentar, tá? Então, se tu for colocar título na primeira linha, vai nos tirar uma linha, né? Mas se a pessoa optar por colocar título, então é na linha número 1, não é em cima, tá? No final eu falo sobre o título, mas pode não colocar, tá? É opcional. Mas daí depois no final eu falo um pouquinho por que seria interessante colocar, mas é opcional, tá? Não é obrigatório. Assinatura, nome ou rubrica fora do local designado. Então, gente, muitas vezes a gente tem também a tendência, né, a escrever o texto e colocar no final o nosso nome. Ah, escrevi meu texto ali, automaticamente a gente já assina. No Enem não, tá? No Enem a gente tem um local próprio para isso. Então, a gente só vai escrever o nosso nome, nossa assinatura ali naquele local, não no final do texto. Outra coisa, escrita ilegível. O que acontece se o corretor não consegue ler a tua redação porque não consegue entender a tua letra? É como se aquela palavra ou aquela frase que tu escreveu com aquela letra ilegível não estivesse ali. Então, aquela palavra, aquela frase é tirada do teu texto, é como se ela não estivesse ali, porque a pessoa não conseguiu ler, certo? Então, se todo o teu texto estiver ilegível, o que acontece? É como se o teu texto não estivesse ali. Então, a minha dica para quem tem uma letra ilegível, bora fazer caderninho de caligrafia, né? Bora desenvolver isso aí, a gente tem tempo, então vamos aprimorar a nossa letra para que isso não aconteça. Porque é uma bobagem, mas se o corretor não conseguir ler a tua redação, né, é um fator que zera. Outra coisa, o texto que não seja do tipo dissertativo argumentativo. Então, nós vimos, né, que existem vários tipos de texto. Ah, Júlia, mas eu gosto de escrever uma poesia. Posso escrever uma poesia? Seria ótimo, né? Seria lindo se fosse livre. Porém, não pode, né? Porém, a gente tem que escrever um texto dissertativo argumentativo, né? Então, essa é uma regrinha aí. Porque na hora da correção, né, é mais fácil que tenha uma única estrutura, uma única característica ali, né, para corrigirem. Outro fator que zera a tua redação, a cópia dos textos motivadores, a cópia lá da coletânea que a gente viu antes, né? Então, o que acontece? Ah, gostei muito de uma frase que tem lá no texto 2, mas tu não podes copiar ela, tá? Porque isso é um fator que zera. Tu tens que ser totalmente original na tua redação. Tem que ser o teu ponto de vista, tem que ser as tuas palavras. Então, a gente não pode copiar dos textos motivadores, ok? Impropérios e desenhos. O que isso significa? Significa que tu não podes usar uma linguagem informal, que tu não podes insultar pessoas, né? Que tu não podes fazer desenhos ali na tua redação. O uso da primeira pessoa do singular. Então, mesmo sendo um texto de opinião, a gente não pode falar eu acho que tal coisa, na minha opinião, tal coisa, né? Tem que ficar aí subentendido, mas a gente não pode usar a primeira pessoa do singular. E o último fator, então, que zera a tua redação é a fuga total do tema. Então, quando a gente simplesmente fala uma outra coisa, entende uma outra coisa e fala de uma outra coisa que não é aquele tema proposto, ok? Outro ponto que eu acho importante, tá? A gente já saber, antes de escrever a nossa redação, a partir do que o meu texto vai ser corrigido. Então, quais são as 5 competências que vão avaliar o meu texto, né? Porque depois a gente recebe lá a nota 1000, ou, né, tomara que seja uma nota 1000,
e a gente recebe a nota e a gente não sabe a partir do que aquilo ali, do que o nosso texto foi corrigido. Então, vamos saber, então, agora, desde a primeira aula, a partir do que o nosso texto é corrigido. Bom, a competência número 1 vai tratar do domínio da modalidade escrita formal da língua. Isso significa concordância verbal, isso significa a ortografia, a gramática, né? Se tu escreveu as palavras corretamente, e principalmente a formalidade, gente. Né? Eu sei que na fala a gente usa algumas coisas informais, né? Nós temos uma fala coloquial e não existe problema nisso. Porém, na hora de escrever um texto dissertativo argumentativo, nos é exigido uma linguagem formal, tá? Então, a gente não pode usar gírias, a gente não pode usar abreviações, a gente tem que escrever formalmente. Isso é muito importante a gente se atentar, tá? Aqui também vai falar de repetições, então se eu fico repetindo, por exemplo, uma palavra várias vezes no parágrafo ou várias vezes no texto, então é descontado também da competência número 1. Nós temos a competência número 2, que aí avalia 2 fatores, tá? Primeiramente, se tu compreendeu a proposta de redação, então se tu não, né, tangenciou o tema, se tu compreendeu o que o tema está te pedindo, e se tu aplicaste conceitos de outras áreas do conhecimento. Então, isso significa, né, se tu colocou algum dado, se tu colocou alguma alusão histórica, se tu colocaste alguma citação filosófica, isso é importante, tá? Isso é avaliado na competência número 2. Então, acho que é bem importante a gente, né, lembrar disso e pensar, a partir de agora, começar a olhar as coisas pensando assim, né, isso eu posso colocar na redação, prestar atenção nas outras matérias, coisas que podem se encaixar numa redação, né? É bem interessante a gente pensar nisso. A competência número 3 vai falar da defesa dos teus argumentos, né? Então, é um texto dissertativo argumentativo. Logo, precisamos argumentar. E existe a competência número 3, que vai avaliar se a gente fez isso, se a gente argumentou e se a gente defendeu o nosso ponto de vista. Então, é aqui que a gente tem que selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ok? A competência número 4 vai falar da coerência e da coesão. Ou seja, vai avaliar se eu não fui incoerente. Então, tipo, lá no começo do texto, eu falei que eu era a favor, eu falei que aquilo era bom, e lá no final eu falei que era ruim, que eu não era mais a favor. Ou, né, ao contrário, falei que era ruim, no final acabei falando que era bom. Vai avaliar esse tipo de coisa. Isso a gente consegue fazer a coerência acontecer quando a gente usa conectivos, quando a gente usa conjunções, tanto, entretanto, mas, contudo, ademais, outro sim, isso tudo são conectivos que são muito importantes para ter uma coerência no nosso texto, tá? Para ter um segmento, para a gente conseguir ligar os parágrafos. A gente não pode simplesmente sair falando, né, sem ligar as ideias. E os conectivos vão ser responsáveis por isso, por ligar as ideias, tá? Isso é avaliado na competência número 4. Na competência número 5, nós vamos trabalhar, então, a questão da proposta de intervenção. Nós temos que criar uma solução, ou pelo menos uma forma de amenizar o problema. Né? Nós temos um problema. Aqui diz que desconectou. Gente, conectou de novo, eu acho que tinha desconectado. Digam aí para mim, por favor, alguém me avisa se está conectado, se vocês estão me ouvindo, porque aqui apareceu que eu estava desconectada. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Por favor, me avisem, porque eu acho que desconectou. Fala.
Quê? Tá, estou recebendo aqui no WhatsApp que eu não estou desconectada, então eu vou seguir. Então vamos lá, vou falar novamente da competência número 5, que a gente tem que solucionar o problema, tá? Então, essa solução que é dada lá na conclusão, ela é avaliada na competência número 5. Então, cortou um pouco ali no slide, mas eu vou ler para vocês o que que diz, tá? Diz assim, ó, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos e considere a diversidade sociocultural. O que que isso significa? A gente tem que pensar fora da nossa bolha social. A gente tem que pensar que existe aí um Brasil enorme, né? E que esse problema ele está nas diversas cidades do país. Então a gente não pode olhar só para o nosso. Agora está chegando as mensagens, gente. Que bom. A gente não pode focar só na nossa cidade, no nosso país, né? No nosso estado. A gente tem que entender que esse problema é um problema que está acontecendo aí pelo Brasil, né? Então, quando a gente vai elaborar a nossa proposta de intervenção, a gente tem que pensar no Brasil inteiro, né? Pensar o que o governo pode fazer, tem que fazer para que esse problema seja solucionado, não somente numa cidade, mas respeitando toda a diversidade que existe, todas as cidades, todas as suas diferenças e peculiaridades de cada cidade, tá? A gente não pode pensar só na nossa bolha social. Isso que é interessante também na redação, né, no texto dissertativo argumentativo, porque ele nos faz pensar além das nossas barreiras, nos faz pensar além da nossa cidade e da nossa realidade. Ele faz a gente pensar no Brasil como um todo, né, como o nosso país. Então, essa é uma característica aí importante da redação, e então na competência número 5 a gente tem que explorar ao máximo como solucionar esse problema, tanto com atitudes do governo, como atitudes individuais de cada cidadão também, né, que são importantes. Eu não estou conseguindo pular. Eu não estou conseguindo passar os slides, gente. Eu não estou conseguindo passar os slides, gente, só que eu não sei o que fazer. Oi, oi, oi. Eu não estou conseguindo. Mirella, tá aí? Eu não estou conseguindo passar os slides. Alô.
Júlia, tu tá me ouvindo? Eu estou, tu tá me ouvindo? Tô. Os Mas eu não alunos estão consigo. ouvindo a gente? Eu não consigo passar os slides, gente. Socorro, o que eu faço? Rindo de desespero. A tua câmera também eu não tô te vendo. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Sai e Gente, por entra de favor, novo. nos esperem, tá? Nos esperem. Eu estou aqui. Tá, eu vou sair e vou entrar de novo. Tá, Fica aí, Mirella. tô aqui. Bom, a gente teve um problema técnico. Acho que o aplicativo próprio deu algum bug, não sei. Gente, pelo amor de Deus. Mas vocês podem ir mandando Eu as estou perguntas que rindo vocês de estavam nervosa mandando. porque eu já saí e não saiu. Júlia, tu não ia sair. Pelo amor de Deus, eu não consigo sair. Fecha a janela. Alô? Gente, eu saí. Sim, gente, vocês podem ir mandando as perguntas que a gente está anotando. Vocês estão me ouvindo? Acho que o Bernardo também acabou saindo. Sim, eu estava com a webcam desligada, tá? A Júlia, ela tá entrando de novo porque deu algum problema no nosso aplicativo aqui, tá? Mas fiquem aí, a gente já vai continuar a aula. Tecnologias. Ele está demorando um pouquinho, caiu bastante o número de aluno também, eu acho que muitos devem ter caído. Eu não tenho esse slide aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo baixar ele. Tô procurando. Ah, consegui baixar. Tá, é que não tá aberto para mim compartilhar. Para eu compartilhar, né, gente? Porque eu não sou administradora da sala. Ah, meu Deus, ficou só minha cara aqui agora. Ai. Meu Deus, eu consegui ficar em cima do slide aqui. Ah, agora sim. Ó, vou ver se eu consigo carregar a apresentação. Alguém conseguiu entrar? Oi, Mirella. Oi, Bernardo. Tô tentando botar aqui a aula de novo. Eu consegui entrar, tá tudo certo pra mim. A Júlia que não conseguiu voltar. Eu tô por cima dos slides aqui, eu não sei por quê. Eu, tu que tá no comando dos slides, Mirella. Eu tô carregando ele aqui. Tá. Não sei como é que nós vamos fazer. Vamos seguindo. Vamos seguir, porque a Júlia acho que ela não tá conseguindo entrar de novo. Mas ela vai conseguir, sim. Ela tem que conseguir. Ai, gente, não tá indo.
Sai. Tá, eu botei aqui para ir a apresentação e não tá entrando. Pois é. Não, acho que pra nós tá tudo certo. É que eu acho que a Júlia deve estar dando o mesmo problema que tava dando comigo, Tá. porque eu Bernardo, tu tem a apresentação aí? tenho no meu celular aqui. Tenta Vou botar ela aqui. Eu tô carregando ela que ela não vai. Pra mim tá aparecendo, mas acho que tá aparecendo a que a Júlia passou, né? Eu acho. Pra mim tá aparecendo o slide aqui normal. Tá, Só aquele que tá no último que a Saiu? Júlia botou. Vou tentar botar. Peraí. Saiu agora? Agora saiu, agora só tá tu. Tá, eu acho que eu tirei ele agora. Peraí. Tá. Eu vou tenta botar a Mirella. Senão eu já tento. Tô baixando. Torne-se o apresentador. Eu quero me tornar apresentador, mas não quero deixar. Quem sabe a gente manda a Júlia entrar desse jeito e aí a gente torna ela apresentadora. Mas a Juliana tá tentando entrar? Tá tentando, mas de repente se ela tentar entrar só como. Ela tá tentando entrar naquele link que eles mandaram pra nós, que era especial pra nós. Quem sabe a E gente vai respondendo as dúvidas que eles estavam enquanto a Júlia tenta entrar? pode ser, pode ser. Eu anotei aqui. Vou ligar na câmera. Aqui, eles perguntaram se podia ter o título obrigatório, se podia deixar a linha em branco, se podia copiar os dados da coletânea, se podia dar a própria opinião pessoal, e se a gente pode enviar redações. Sim, e isso de enviar redações, a gente ia dizer isso no final da aula, quando a Júlia ia passar nossos e-mails, mas sim, vocês podem enviar redações para qualquer um de nós, que a gente pode corrigir. Mais adiante, talvez quando forem retomadas as aulas presenciais, nós vamos ter uma banca especial para correções, né? Ainda não se decidiu se vai seguir com a gente também, mas a princípio vocês podem mandar para qualquer um de nós três as redações que vocês quiserem corrigir. Ao final de praticamente todas as aulas, nós vamos passar coletânea de textos, né? Temas para vocês escreverem. Vocês podem sim mandar para nós. Tu anotou outra pergunta, Mirella? Eu anotei assim, ó, depois do título, tem que deixar uma linha em branco do Matias. Eu tô com a tela trancada aqui porque eu tô tentando enviar a apresentação de novo, tá? Não, para mim tá tudo normal, Mirella. Tu pode responder o Matias ou o Bernardo? Posso. A do título em branco? Sim. Vocês podem deixar um título em branco, uma linha em branco. Ela não vai ser contabilizada. Vocês não vão zerar a redação por isso. Mas perdem, né? Pode deixar o texto mais organizado, mas é um espaço que vocês teriam para escrever. Não recomendo deixar uma linha em branco. Na verdade, essa coisa do colocar o título ou não colocar o título, ele é uma coisa que vem sendo debatida, né? Muita gente diz para deixar, ó, conseguir carregar os slides. Muita gente diz para não deixar, né? Porque se tu coloca um título que ele não causa um impacto que tem que causar, de repente isso pode até te prejudicar. Então, muitas vezes pode ser melhor tu não colocar o título. Mas se tu tiver um bom título, isso dá uma carga pro teu trabalho, né? Tu tá botando o título naquilo que tu escreveu, aquilo é a tua obra. Então, né, por exemplo, um livro, um livro que a gente gosta sempre tem um nome, né? E esse nome geralmente tem a ver com o que está escrito ali dentro. Vocês estão vendo aí os slides? Para mim não tá aparecendo. Não? Não. Pois é, ele tá bem. E o título vai variar muito das provas. Por exemplo, aqui a gente está falando do Enem. O Enem, ele não exige, né? Como a Mirella falou, dá um impacto muito maior se vocês colocarem um título no texto. Agora, por exemplo, no PAV, ou às vezes até na prova da Católica, às vezes eles pedem eles têm umas competências diferentes, ou até em questões de concurso público, né, redações de concurso público, até de outras empresas, eles nem sempre vão exigir ou vão exigir. No caso do PAV, que é o que talvez muitos de vocês aqui enfrentem no final do ano, ele exige um texto, um título,
e que costuma ser, né, A Júlia voltou. principal, uma das competências que vão determinar a nota. Então é obrigatório colocar título na redação do PAV, diferente do Enem. Vocês estão me vendo, gente? Sim, acho que agora eles estão. Ah, Gente, a gente estava respondendo. Ô, Júlia, a gente estava respondendo umas perguntas, as perguntas que eles estavam mandando no chat enquanto tu dava aula, que a gente resolveu antecipar para não deixar o espaço parado. Então agora tu retoma a aula e depois no final da aula a gente retoma as perguntas. Eu tô aqui lutando com os slides, porque eles estão bem pequenininhos. Pois é, quem sabe compartilha a tela, que eu acho que fica melhor. Gente, muito obrigada, tá? Realmente eu não estava conseguindo entrar e aí foi uma loucura. Mas que bom que voltou. E obrigado pela compreensão, porque agora tem mais alunos ainda. Ah, que bom, gente. Muito obrigada pela compreensão. Os alunos maravilhosos. Gente, a Emanuele perguntou também, vamos aproveitar que a gente está respondendo algumas, enquanto eu tento compartilhar aqui. Pode falar, aqui é a pergunta do Gabriel. Pode falar os textos com outras palavras? Se tu pode dizer o que está escrito no texto com as tuas palavras, é isso? Sim, isso pode, né, gente? Só não pode copiar exatamente como está ali na coletânea. Mas tu pode pensar da mesma forma e daí escrever, né, com as tuas palavras, escrever diferente. Isso não tem problema, desde que não fique totalmente parecido com o que está ali na coletânea, né, gente? O que vocês acham? Inclusive, vocês podem pegar a mesma referência, a mesma fonte, por exemplo. Ali tem uma notícia do Jornal da Fonte de São Paulo que dá tal informação. Vocês podem pegar aquela informação e, inclusive, falar na redação de vocês que foi retirada da Folha de São Paulo. Mas vocês não podem colocar, assim, reescrever praticamente a notícia ali no texto de vocês. Vocês falem com as palavras de vocês. O ideal, o obrigatório é falar com as palavras de vocês. Se copiarem, plágio, né? Não é certo. Eu acho que eu não... Tenta botar aí de novo, Júlia, porque eu não tô conseguindo. Eu vou tentar aqui colocar então. Mas tá aparecendo para mim. É que eu acho que eu não tô como apresentadora agora. Eu tava antes, mas agora não. Tá comigo. Tá normal o slide? Aqui eu tô vendo o slide. A formatação tá ruim. A formatação tá ruim, mas tá dando para ver. Eu tô vendo. Eu acho que a Mirella falou que voltou também. É a Mirella. Não, eu sou dona de tudo aqui. Só que eu não tô conseguindo pode trocar pra Júlia. Tá, mas e se tu colocar na tela cheia, quem sabe? É que aí fica todo mundo na tela cheia. Que vocês estão vendo normal? Tô vendo normal agora. É normal. Dicas da Prof. Ju? Sim. Tudo normal aqui. Aí eu não consigo passar agora. Pois é, eu não tava conseguindo passar aquela hora e eu acabei saindo. Tá, olha. Voltei. Tá vendo, Júlia? Tô vendo, mas pode passar pro próximo. Tá. Júlia, pode seguir falando, então. Tá, vocês querem ficar aí? Porque eu acho que não falta muita coisa, depois só o tema. Então fiquem aí comigo. Podem opinar também. Mas pro pessoal tá bom? Tá de boa? Estão enxergando? Tranquilo, tá? Então, tudo certo. Então, vamos lá. Que bom que vocês ficaram, obrigada. Né? Como é tudo muito novo, a gente tem que estar aí se adaptando e, né, tentando resolver da melhor forma. Então, eu trouxe aqui para vocês duas dicas, tá? Dicas da Prof. Ju. Primeiramente, como não começar um texto. Atualmente no Brasil, hoje em dia no Brasil nos dias atuais. Tá, mas por quê? Por que eu não devo começar o meu texto assim? Por dois motivos, tá? Primeiramente, porque já é um problema atual e já é um problema brasileiro que a gente vai estar falando. Então, seria muito redundante a gente falar, né, começar assim, hoje em dia no Brasil atualmente, tá, mas né, já é um problema brasileiro e é um problema atual. Então, não é o ideal de se começar o texto, tá? E segundo ponto, a maioria das pessoas começa assim, porque é a forma mais fácil, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso, atualmente e no Brasil. Então, se a gente quer se destacar, se a gente quer fazer um texto diferente, um texto, né, diferente da maioria das pessoas, o ideal é a gente não começar dessa forma, tá?
Ah, tu que tem que passar, eu estava aqui tentando passar, tu que tem que passar, Mirella, por favor. E a minha segunda dica para vocês é que vocês leiam redações que tiraram nota 1000 na prova do Enem, dos anos anteriores, tá? Porque aí a gente amplia o nosso vocabulário, a gente amplia o nosso conhecimento, a gente tem ideias, né, de introdução, a gente acaba tendo ideias de conclusões. Então, acho que é bem interessante a gente reler, né? Não sei, talvez 3 vezes na semana, ou antes de dormir, a gente criar esse hábito de ler redações que tiraram nota 1000 para a gente poder se inspirar, para a gente aprender com elas, tá? E outra coisa, toda palavra que vocês não souberem o significado, pesquisem, tá? Procurem no dicionário, procurem até mesmo no Google, se for ali o mais rápido na hora, para que vocês entendam, né, aquelas redações, porque às vezes são usadas palavras muito que a gente olha e não conhece, né, palavras rebuscadas, e eu acho interessante que a gente amplie sim o nosso vocabulário. Então, toda palavra que vocês não conhecerem, vão atrás, sabe, do que ela significa, talvez até para vocês poderem usar também na redação de vocês. E não acontecer isso que está aqui, né, nessa imagem. Como eu queria que a minha redação do Enem tivesse ficado e como ela de fato ficou. Então, vamos praticar, vamos ler bastante, para que a nossa redação não fique, né, assim como esse meme aí. Tá, gente? Pode passar, Mirella, por favor. Eu já sempre vou com o dedinho direto. E agora a gente vai falar, então, o tema que eu escolhi para essa semana, tá? Cada semana a gente vai trazer um tema diferente, né? Eu escolhi dessa semana que vem o Bernardo vai escolher, e na próxima semana a professora Mirella. Então, eu escolhi um tema que, embora não seja tão complexo, né, não seja tão difícil, é um problema social, sim, brasileiro, né, que acontece aí em todas as cidades do nosso país, que é os desafios, né, que são os desafios que a gente encontra na mobilidade urbana no nosso país. E aí, quando a gente fala mobilidade urbana, a gente está falando dos pedestres, a gente está falando dos engarrafamentos, a gente está falando também, né, da falta de acessibilidade nas calçadas, nas ruas, né, para deficientes visuais, para cadeirantes, por exemplo. Então, eu trouxe aqui 3 textos para a gente dar uma lida, para a gente dar uma olhada, tá? Para nos motivar, então, a escrever a redação essa semana. Agora, não é a mulher, eu posso passar ou tem que ser a Mirella ainda? Acho que tem que ser a Mirella, né? Ok, tá. Então eu vou ler, porque eu não sei se está bem legível para vocês, então eu vou ler o texto 1, tá? Eu optei por trazer imagens para vocês poderem visualizar melhor, para a gente não perder tempo lendo muitos textos. Mas a partir de semana que vem, a gente vai disponibilizar para vocês uma pasta que vocês possam baixar as coletâneas no computador de vocês, no celular de vocês, tá? Hoje eu trouxe nos slides, mas nas próximas semanas a gente vai disponibilizar para vocês uma coletânea certinho, direitinha, tá? Com os textos ali. Então, diz assim, ó, no celular do cara que está dirigindo. Agenor, atende, eu sei que você está aí. Não me vem com essa desculpa que ficou preso no trânsito de novo. Quando, na verdade, o cara já está ali, né, só em ossos, porque o trânsito estava muito engarrafado. Então, esse é um dos problemas aí da mobilidade urbana. Pode passar. Aí nós temos o texto 2, que ficou cortado, porém eu tenho aqui ele escrito e vou ler para vocês, tá? Então, vamos lá. O texto 2 diz assim, ó. Na maior parte das localidades, as pessoas enfrentam caminhadas em passeios completamente esburacados, estreitos, cheios de degraus e outros obstáculos, sem iluminação. Isso quando existem calçadas. Em muitas ruas e avenidas, inclusive nas capitais, o pedestre obriga-se a caminhar no asfalto lado a lado com veículos pesados expostos a graves riscos de acidentes. Pedestres são o elo mais frágil da cadeia de mobilidade urbana, especialmente idosos, crianças e pessoas com alguma restrição física. E aí, mais abaixo, que eu acho que não dá para enxergar, diz assim, ó. E vale lembrar que somos todos pedestres, ao menos uma vez por dia. Então, em algum momento a gente é também pedestre. A gente pode ter carro, a gente pode ter moto, mas em algum momento a gente é pedestre também, né? E o texto número 3 diz assim, ó, 60 passageiros e um ônibus. Então, o espaço que aquilo ali ocupa. 60 ciclistas e suas bicicletas. E no terceiro quadradinho, 60 motoristas e seus carros. Então, olha todo o espaço, né, que aqueles carros ali ocupam nas faixas, tá? Então, eu trouxe esses 3 textos para a gente analisar, para a gente interpretar,
Então, o tema dessa semana, tá, vai ser a mobilidade urbana, os desafios que a gente encontra. Por favor, Bernardo e Mirella, vocês podem aparecer agora se quiserem, né? Porque a gente vai dar os nossos e-mails para vocês mandarem a redação se vocês quiserem. Se vocês quiserem escrever, vocês podem escrever e nos mandar por e-mail. Então, eu vou aguardar vocês entrarem. Voltei. Ok, aqui também. Vocês conseguiram responder todas as perguntas? Não. Não, falta. Faltou a Emanuele, ela perguntou se pode citar o texto, dos textos das coletâneas. Isso nós já respondemos. Isso a gente... O outro também... pode copiar os dados da coletânea, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, números a gente até pode copiar, né? Como o Bernardo falou, a gente pode copiar, por exemplo, uma porcentagem, alguma coisa assim, mas a gente sempre tem que referenciar, né? Conforme, não falando, né? Peguei lá da coletânea, mas conforme diz ali na fonte da própria coletânea, porque a coletânea também vai te trazer a fonte, né? De onde aquele texto foi retirado. Então, tu pode tirar números, porcentagens, mas não pode copiar a frase inteira. A Maia perguntou, pode dar opinião. Já tinha perguntado antes. Pode dar opinião. Ali em branco, que já tinham perguntado também. Vocês responderam? Mas vamos falar uma nova da Pode Dar Opinião. Sim, vocês podem dar, vocês vão expor o argumento de vocês a partir da temática que foi proposta na redação, mas vocês não podem, por exemplo, impor a opinião de vocês como certa, né? Já no texto introdutório vai dizer que vocês devem respeitar os direitos humanos, né? Não necessariamente que a opinião de vocês diz respeito aos direitos humanos. Vocês não podem colocar, por exemplo, sobre a mobilidade urbana. Eu acho que a mobilidade urbana tá boa. Alguma coisa assim. Você não pode dizer, eu acho que tá boa. Né? A gente sempre tem que considerar os outros, né? A nossa opinião tem que ser baseada em argumentos, né? E como é uma redação, a gente não vai escrever em primeira pessoa, começa por aí. Então, a opinião que a gente fala aqui, né, é aquela coisa de se colocar no texto através de um argumento coerente. Tem uma outra pergunta ali. Tá, entre o título e o parágrafo, vocês chegaram a falar? Bernardo tinha falado. Tá. Mas pode falar de novo, eu acho. Que não zera a redação. Não zera, mas não é necessário também. Perde uma linha, né? É uma linha menos que vocês vão ter para desenvolver o texto de vocês. Acho que então não precisa, né? Uma menina pediu para botar o texto 2 de novo. O texto 2. O texto 2 está cortado. Inclusive, uma menina perguntou se a gente vai disponibilizar os slides. Nós podemos, sim, né? Eu acho que a gente pode fazer uma classe. Fica toda disposta também. A gente está gravando e vamos colocar ali na página do desafio no Facebook. Mas, por exemplo, a gente vai estar mexendo nos slides. Talvez o arquivo com os slides seria interessante. Porque é a aula completa que vocês vão ter ali. É que como o slide ele está cortado, eu acho que seria interessante a gente disponibilizar ele. Vocês vão corrigir nossas redações? Como? Como vamos saber o que está errado? Não entendi como vai funcionar. Então, vocês vão nos enviar as redações, seja de preferência uma foto, ou se vocês conseguirem digitalizar a redação que vocês escreverem à mão, o ideal é que vocês escrevam à mão. Melhor não mandarem, né, digitado, porque a gente está valendo realmente a redação que vocês escrevem. E aí a gente vai abrir nos nossos computadores, nós vamos corrigir elas, analisar, e depois a gente manda um texto, um parecer, falando dos pontos que vocês vão ter que rever, que precisam ser reescritos, o que tá bom, e também a nota, né? De acordo com as competências analisadas. Tudo que a gente for corrigir vai ser de acordo com as competências. E ali no final ela fala, né? Desculpa, minhas redações são péssimas. Quanto a isso, gente, podem ficar tranquilos, tá? A gente jamais vai julgar vocês pela redação de vocês. E outra coisa, a gente tá recém começando a escrever, né? Recém estamos aí, já não estamos no começo do ano, mas estamos no começo dos nossos estudos. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, ninguém vai julgar vocês pela escrita. Ao contrário, né? Quanto mais vocês escreverem, quanto mais vocês se dedicarem, mais vocês vão evoluir, vocês vão melhorar, vocês vão desenvolver a escrita de vocês.
Não adianta nada a gente dar a teoria sem a prática. Então, vocês precisam escrever, sabe? Tudo que a gente está aqui falando com vocês, vocês precisam colocar ali no texto. Então, fiquem tranquilos que ao decorrer das aulas, eu tenho certeza que se vocês fizerem as redações, a escrita de vocês vai melhorar muito, tá? Aqui no último slide tem os nossos e-mails, vocês podem anotar e pode mandar para qualquer um de nós, né? Aí a gente vai estar recebendo e a gente vai dar esse feedback para vocês. Por e-mail eu acho muito melhor, tá? Do que WhatsApp, essas coisas assim, porque no e-mail ele fica mais organizado para a gente saber de quem veio, como que faz para responder, né? Eu acho. Muito melhor. Vamos ver. Teve alguém que perguntou se o número é por extenso, acho que era algo assim. O número dado. Não precisa, tá, gente? Não precisa ser por extenso. Não vai mudar nada na nota de vocês. O ideal é botar o número em algarismos e sem problemas. E ali tem uma outra pergunta, tenho dificuldade de colocar citações na redação. Eu acho que a gente pode fazer uma aula só sobre isso, né? Fica difícil a gente responder agora, porque a gente não tem muito tempo também. Já está acabando o nosso tempo. Mais, né? Porque... né? Mas eu acho que sobre citações a gente pode fazer uma aula, né, pessoal? Deixa uma aula especial para isso. Bem polêmico. Porque eu sei que às vezes a gente tem ali a citação, mas a gente não sabe como encaixar no texto, né? E às vezes a gente não tem uma citação e encaixa qualquer citação no texto. Também. E aí é pior ainda do que não deixar, do que colocar nada, né? É verdade. Eu faço uma lista, tem muitas citações famosas que vocês vão conseguir encaixar em diversos contextos, diversos temas. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Fiquem tranquilos quanto a tudo. A gente está recém começando, vai dar tudo certo no final. Se a pessoa precisa dizer se é a favor ou contra o tema da redação... É que depende do tema também, né? Tem temas que não vai ser contra ou a favor. Tem temas que não tem isso de contra ou a favor. Tipo preconceito. Preconceito não tem um contra ou a favor, né? Tipo, todos temos que ser contra, então depende muito do tema. A gente não pode ferir os princípios dos direitos humanos, né? Então... Vocês não vão expor a opinião pessoal de vocês. Vocês vão expor os argumentos, vocês vão dissertar, vocês vão desenvolver aquele tema que foi proposto a vocês. Vão usar fatos que abordam, se relacionam diretamente àquela temática. Mas não deixa de ser também a nossa opinião, né? Só não fica aquela coisa clara, dizendo assim, eu acho tal coisa, na minha opinião tal coisa. Não, a gente vai estar expondo a nossa opinião, né? Porque o texto é nosso, mas respeitando os direitos humanos e sempre usando a terceira pessoa, né? Nunca usando a primeira pessoa. Mas não deixa de ser a nossa opinião, né, gente? Porque se a gente for comparar textos, por exemplo, o meu texto vai ser diferente do texto do Bernardo, vai ser diferente do texto da Mirella, porque nós somos pessoas diferentes, escrevemos diferentes, de forma diferente. Mas nunca falando que é a tua opinião claramente, tá? Isso aí é uma coisa que a gente sempre fala, porque não existe um texto neutro, né? Não existe neutralidade na escrita. Então, tu sempre vai estar falando de um lugar, né? Quando tu escreve uma dissertação argumentativa, que é o que vocês vão fazer, vocês só vão estar deixando ali quem vocês são, né? E isso feito a partir dos argumentos que vocês vão ter, que muitas vezes vocês vão até encontrar nos textos motivadores ali, na coletânea que vocês vão ter. E muitas vezes vocês têm que basear o argumento de vocês, quando vocês forem expor um dado, né, uma informação concreta, um dado científico, é sempre importante vocês colocarem a fonte, né, a referência de onde que vocês tiraram aquela informação. E a partir daquela referência, daquela citação, vocês vão expor o argumento de vocês sobre aquela temática, sempre com essa base do argumento de vocês. Nunca colocar, né, por exemplo, no Brasil morrem pela violência mais de 1.000 pessoas por ano. Por exemplo, vocês nunca coloquem isso simplesmente como se saísse da cabeça de vocês. Não, vocês têm que sustentar esse argumento de vocês a partir de onde vocês tiraram essa informação. Por exemplo, de acordo com o Datafolha, de acordo com a Folha de São Paulo, de acordo com a Zero Hora. O Matias perguntou se a redação ela deve ser feita em folha de caderno normal ou usar uma folha de redação estilo Enem. Eu acho que o ideal seria usar uma folha de redação estilo Enem para vocês já se adaptarem,
né? Para vocês já terem noção ali do espaço. Mas se tu não tens, não tem problema nenhum, né? Escreve ali na folha de caderno, não tem problema. Sempre respeitando, então, o máximo de 30 linhas, né? O importante é que vocês escrevam, né? Porque escrever é um hábito. Vocês não podem achar que por assistir as aulas de redação e não escrever nenhuma redação, vocês vão chegar lá e vão escrever uma mega redação, porque escrever cansa, escrever dá trabalho, escrever é sofrido mesmo, né? Tudo bem, são só 30 linhas, mas são 30 linhas de sofrimento. Então... Inclusive, a gente disponibiliza para vocês um arquivo com um formato, com as linhas direitinho de como é o Enem. Na ficha. Quem não tiver como imprimir, não tem problema mandar em folha de caderno. Mas a primeiro momento, não se preocupem com isso. Ali o Gerson perguntou, a gente constrói argumentação periférica ao tema, não acho que faça muito sentido ser contra o tema. Então, vocês não podem fugir do tema. Não podem colocar um argumento que vai além disso. Vocês vão zerar a redação se vocês fugirem daquele tema proposto. E muitas vezes é muito fácil sair desse tema. Inclusive, a gente pode deixar uma aula para falar sobre isso. Que a gente passou da Juliane, que era o problema de começar a redação, alguma dica. Isso eu acho que é outro assunto que a gente pode tratar numa aula, né? Sim, existem várias formas de começar um texto, no mínimo 8 formas. Então, eu acho que a gente pode tratar numa outra aula, né? Não tem uma única dica, são várias dicas. São várias dicas, depende do texto, depende do que tu quer escrever, então... Muito obrigada, Gerson. Ele falou que somos ótimos. Obrigado. Esse apareceu para mim. Muito obrigado. Com essa redação, tá? De como iniciar isso então, aí, gente. Só para eu encerrar a minha parte, tá? Eu só quero falar para vocês, assim, a partir desse tema, né, da mobilidade urbana, a gente pode ir para 5 possibilidades, tá? Só 5 que eu pensei, que eu anotei, mas a gente pode tirar várias outras coisas, tá? Primeiramente, a gente pode falar dos engarrafamentos, a gente pode falar do ciclismo também, da faixa, né, da falta de faixa das faixas, esqueci o nome, gente, das ciclovias, né? Faixa de pedestre. Ciclofaixa, faixa de segurança. Não, gente, faixa de ciclistas, ciclofaixas. A ciclofaixa ou a ciclovia, que tem diferença entre elas, parece. Tem diferença. Mas as de pedestres também. A gente pode falar da acessibilidade, né, da falta de acessibilidade para deficientes visuais e para cadeirantes. A gente pode falar do valor das tarifas dos ônibus e dos metrôs. Então, tem muita coisa que a gente pode abordar aí na mobilidade urbana, tá? Então, vamos tentar pensar bastante, vamos refletir bastante sobre isso e vamos escrever, então, o texto, tá? Porque, como a gente já falou, não adianta muito a teoria da redação se a gente não praticar, se a gente não escrever, se a gente não tentar, tá? Eu sei que para alguns é muito difícil escrever, né? Nós somos pessoas diferentes, enquanto para mim é super fácil, para outras pessoas é super difícil. Mas tentem, sabe? Sejam persistentes, porque vale a pena, sabe? No final a gente consegue notar a nossa evolução, a gente pega uma redação lá do comecinho e pega uma redação no final do ano e a gente nota uma diferença muito grande, tá? Então escrevam que vai dar tudo certo. É isso, gente. A gente já passou um pouquinho da nossa hora, né? Desculpem. Não foi culpa nossa também, né? Que deu aquele problema. Podem escrever uma redação sobre esse tema de hoje. Se quiserem mandar essa semana para nós, a gente corrige, sem problemas. A qualquer um de nós, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. A gente não esperava que fosse tanta gente assim. Ficamos muito felizes. Vocês também são ótimos alunos. Sim. E espero que a gente conviva bem e a gente aprenda junto, a gente escreva junto durante esse ano que a gente for passar. Espero que no mais tardar a gente consiga ter as aulas presenciais, que a gente não siga só por vídeo. A princípio, enquanto não passar a quarentena, o isolamento social, a gente vai seguir por aqui. Mas é isso, então, gente. Tchau. Muito Semana que vem temos aula com o nosso digníssimo Bernardo. Professor também de redação. E eu e a Júlia vamos estar por aqui também, tá? Agora eu que vou cuidar do chat. Eu e a Mirella.
E aí, as questões aí que vocês levantaram, que a gente falou que vai preparar uma aula só sobre elas, podem ficar tranquilos que a gente vai fazer, tá? Já tá anotado aqui. Vamos falar sobre introduções, então, como começar o texto, que para alguns é a maior dificuldade. Né? Eu, particularmente, também, a minha maior dificuldade no texto é começar. Tipo, depois que eu começo, só vai, né? Mas na hora de começar é mais difícil mesmo, então super entendo. E também outras questões aí que a gente vai responder em outras aulas, tá? É isso aí, gente. Muito obrigada. Até semana que vem, gente. Até semana Boa que vem. noite. Boa noite. Se cuidem, tomem água, usem máscara, lavem as mãos, por favor, para que a gente possa se encontrar e se reencontrar logo. E tá? não beijem na boca também. É, né? Que horror. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Até semana que vem.